Entramos nas férias escolares de meio de ano e a criançada tá em casa. Se nesse contexto você também costuma oferecer, entre outras coisas, entretenimento virtual para o seu filho, saiba que a Desktop tem a melhor solução do Brasil. Se liga só nesse pacote Giga Família. Tô falando de 1 GB de internet para sua casa, altíssima velocidade, com um roteador Wi-Fi 6 que permite até 128 dispositivos conectados, o streaming Paramount Plus e os seguintes aplicativos infantis de sucesso: Mônica Verso, da Turma da Mônica, Galinha Pintadinha, Pocoyo, Kindle Pass e Lucas Tum. É um mar de conteúdo curado, seguro para explorar, tudo isso a partir de R$ 169,99. É disparada a melhor proposta, o melhor custo-benefício para quem mora no interior ou no litoral de São Paulo. Não à toa, a Desktop já bateu a marca de 1,1 milhão de clientes só atuando nessas regiões e é há 2 anos eleita a internet mais rápida do estado. Dá uma olhada, a Desktop é o terror da concorrência na região. O link para ela tá na descrição e no comentário fixado, beleza? Vamos pra resenha. Nesse momento ainda há muita confusão, se instaurou uma verdadeira guerra de narrativas para determinar o próximo adversário do Ilia Topuria. Paddy Pimblett ter subido no octógono no sábado a pedido do Joe Rogan deveria ter encerrado a discussão sobre qual é a intenção da empresa. Só que na coletiva de imprensa logo após, Dana White disse que aquela cena não era para ter acontecido, que foi um erro da equipe de produção e isso abriu margem para todo tipo de discussão. No dia seguinte, Dricus du Plessis ainda apareceu em vídeo garantindo que a luta co-principal do UFC 319 seria Justin Gaethje versus Paddy Pimblett. Os pesos leves, então, abririam um show para ele e Khamzat Chimaev disputarem o cinturão dos médios no dia 16 de agosto. A partir daí, Arman Tsarukyan se encheu de confiança, deu várias entrevistas ressaltando que foi um erro pontual do Joe Rogan, que ele é o próximo adversário do Topuria. Já Justin Gaethje reforçou o caminho da chantagem. Se não me derem o title shot, não luto mais. Normalmente, Dana White defecaria para esse tipo de ameaça, mas como não há um campeão americano pela primeira vez em 20 anos, talvez a postura mude. Para completar, Ilia Topuria afirmou ontem que o verdadeiro sonho é que Islam Makhachev vença Jack Della Maddalena e ele suba direto para tentar o triplo campeonato. Para mim, isso tudo é cortina de fumaça, não há confusão nenhuma. Claro, cada um vai espernear como for possível, puxar a brasa para a própria sardinha. Mas como sempre, basta seguir o dinheiro para termos a resposta. Vamos lá, a chance do Tsarukyan ser o próximo adversário direto do Topuria para mim é 0. Isso só vai acontecer se um avião com todos os outros concorrentes a bordo cair. Tsarukyan tá hoje naquela mesma posição ingrata do Movsar Evloev e na posição que o Magomed Ankalaev estava há 2 rodadas. Qual é essa posição? A do desafiante número 1 por direito, que não interessa a demanda e, consequentemente, não interessa a empresa. Tsarukyan, se você parar para pensar do ponto de vista comercial, reúne tudo o que é de ruim. É o menos popular, com estilo de jogo menos interessante, representando o mercado inócuo e ainda por cima, o chefe Dana White tá com ranço. Acha que ele não apareceu para lutar com Islam Makhachev em janeiro porque não ia bater o peso e aí meteu o papo da lesão. O fato do Tsarukyan ser jovem e carrapato, ter o jogo mais chato possível pro Topuria, também depõe contra. Pessoal, pensem com a cabeça do dono. O trabalho é fabricar estrelas que levem o público a comprar, certo? E o cara finalmente encontrou uma das grandes, a maior desde 2014, quando o Conor McGregor explodiu lutando na Irlanda, em Dublin. Vocês acham que o interesse está aonde? Desenvolver essa estrela, engordar o pato ou pinçar alguém que possa impedir isso? Vejam bem, é pro Tsarukyan dar graças a Deus se conseguir ser realocado já num title eliminator. O melhor que ele consegue agora é uma luta com o Justin Gaethje. E pra ser sincero, eu acho que nem isso rola. Porque nem o Gaethje tem o mínimo interesse, ele vê como alto risco, baixa recompensa. E 2, Paddy Pimblett respondeu à afirmação do Dricus du Plessis de que ele lutaria em agosto da seguinte maneira, abre aspas, vocês estão todos malucos se acham que eu vou lutar em agosto, risos. Porra, vocês não viram o cidadão no octógono no sábado? Tá com cara de que ele vai bater 70 quilos em 1 mês e meio? Pimblett está parecendo um suíno, papo de 100 quilos, chance 0. Du Plessis deve ter requentado um papo antigo. Aí o pay-per-view seguinte já é em outubro, porque não haverá um em setembro. Não me entendam errado, Paddy versus Gaethje é uma luta na medida para determinar o desafiante número 1. É esportivamente bacana, comercial também, eu faria. Mas se eles lutarem em outubro, quem vai lutar com o Topuria no UFC 223 em dezembro, que é quando o espanhol quer voltar? Makhachev versus Jack Della Maddalena em novembro, no Madison Square Garden. E repito,
Tsarukyan não vai rolar. O meu palpite é que o Tsarukyan volta nesse mesmo card de novembro contra o Dan Hooker. Isso, claro, se o Gate não mudar de ideia e resolver agir pro bonde não passar definitivamente. Aí beleza, faria Gate versus Tsarukyan em qualquer card. O ponto é que ainda que não fosse a intenção original e Dana, num primeiro momento, não tenha curtido a tal encarada, Perry versus Topuria não tem mais volta. Topuria agora tem voz ativa e tá dando 50 entrevistas por dia promovendo uma luta contra o Perry Pimblett. Perry, a mesma coisa, está em tour promocional, indo em tudo quanto é podcast pra falar mal do Topuria, dizer que odeia o cara. E esses dois são os mais populares da categoria, fora o Charles. Ah, e também estão invictos no UFC. Um bom ponto de venda para a empresa atingir o público médio. Então, se nos bastidores havia algum alinhamento para Gate versus Perry, agora não precisa mais. Aquela encarada criou um monstro, fez o fã, principalmente o americano e o britânico, imaginar, deu vida ao casamento. Acabou virando algo que o público gringo agora já espera ver. E a função do Dana White é justamente suprir essa demanda. Pode ser, sim, que tenha sido uma tremenda cagada. O Topuria falou o nome dele, Joe Rogan entrou na dança, Dana White não estava ali para vetar, mas agora já era. O gênio saiu da lâmpada e não tem como voltar. E outra, a gente não sabe também se o Dana White, macaco velho, tá fazendo o jogo de cena. Ah, eu não queria, né? Meio que sem querer querendo. Porque é muito simples. A maior luta que o UFC pode casar nos últimos anos é Ilia Topuria versus Islam Makhachev. De longe. O Islam, ganhando ou perdendo, tem como voltar para a categoria de origem. Ele nunca perdeu o cinturão no peso leve, a categoria que ele reinou. Quem não pode perder aqui é o Topuria. Se perder, melou. O ideal, então, é que nesse meio tempo o cara pudesse correr o menor dos riscos. E olha que curioso, o menor dos riscos é justamente a luta mais rentável. Isso é bem raro. É exatamente o que o Carrano disse no podcast. Quando as estrelas se alinham assim, né, esse tipo de oportunidade nasce, não pode perder. Você pode fazer Topuria versus Pimblett num estádio na Europa em dezembro. Agora, com tudo isso dito, Perry é esse melzinho na chupeta todo? Vai mesmo ser moleza ou ele é o touro que com seus chifres pode perfurar o tórax do toureiro? A narrativa dele é que Topuria não pode nocauteá-lo, seu queixo é o mais resistente da categoria. Perry ainda é bem maior, mais pesado e se enxerga como o grappler superior. A única verdade inquestionável aí é a diferença de tamanho, mas aí eu te pergunto, o que o Perry vai fazer com ela? Jebear, boxear e fazer a envergadura de braço valer é que não é. Porque se for trocar a mão, eu sei, ele sabe, o Topuria sabe, todo mundo sabe que o querido vai virar camiseta de saudade. Chutar não é o forte dele, nunca machucou ninguém com chute nenhum. Aí entra a diferença de peso, que é muito importante pra luta agarrada. E sim, dá pra dizer que o inglês tem mais jiu-jitsu, é mais desenvolvido e técnico no setor. O problema é que para chegar nesse jiu-jitsu, ele precisa do wrestling, das quedas. Perry, por ser grande e pesado para a categoria, já não é dos mais rápidos. Ele tem 3 quedas convertidas no UFC e foi quedado por Bobby Green, Jordan Leavitt, Michael Chandler e Jared Gordon um total de 11 vezes. O jogo de quedas ali não é elite, é muito difícil imaginar que ele vai ter vantagem no setor contra um georgiano que tem o wrestling como base. É filho de um wrestler, né? Ontem vazou as imagens do pai dele treinando com o Alexander, o irmão mais velho. O resumo da ópera é o seguinte, nas condições normais de temperatura e pressão, Topuria e Pimblett vão se encontrar em dezembro. Tá bem claro, por isso, várias casas de apostas já até abriram odds, precificando o campeão como favorito na proporção de 6-1. E sobre o casamento, sim, acho que é o que o povo tá imaginando por aí. Topuria deve passear. Talvez não nocauteie tão rápido pela diferença de tamanho e porque o inglês realmente aguenta bastante castigo, mas a diferença do nível de enfrentamento que eles vêm experimentando realmente é grotesca. A real é que o Perry tá pulando muitas etapas porque esse é um casamento comercialmente agradável. Por um lado, para ele é muito bom, mas por outro, não tanto. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que você acha de Perry Pimblett versus Ilia Topuria? Alguém discorda? Alguém acha que o Perry tem jogo para complicar o espanhol? Quero saber se há exceções, pessoas que estão vendo diferente. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, agradeço muito, ajuda muita gente com o algoritmo, é uma grande forma de você pagar aqui pelo nosso serviço. Dá uma olhada na Desktop se você mora no interior ou no litoral de São Paulo, é o melhor provedor da região. E não perde também a resenha de ontem, em que eu comparei as trajetórias de Conor McGregor versus Ilia Topuria. O Topuria já é maior que o McGregor ou tem potencial para superar a estrela, o fenômeno que foi o irlandês? Essa comparação tá bem legal. Dá uma olhada aqui do lado também. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.